Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a aula de correção da prática de escrita da apostila didática das páginas de número de 23 até a hora do estudo, até a página 30, mais ou menos. Então, na página de número 23, você tinha que iniciar o texto Hambúrguer Impossível, que foi publicado, então, na Super Interessante, por alguns autores, ok? E identificar os contrapontos dele. Então, começa lá falando que o cardápio não tem nada de anormal, vai desenvolvendo o texto, tem um subtítulo aí que chama fungo transgênico, até chegar no final, abordando os tópicos do texto. Na atividade, você tinha que ter respondido as questões de número de 1 a 6 sobre o resumo. Então, a primeira questão pergunta lá, o tema é: qual é o tema do texto? É a letra B a correta, o processo científico que resulta na criação de um hambúrguer vegetariano idêntico ao de carne. Hoje em dia, muitas marcas já trabalham com isso, a Sadia, a Seara, né? Com esse hambúrguer que é vegetal, mas é muito parecido. Até tem o Burger King, tem um hambúrguer nessa linha, né? 2. Registre nas linhas a seguir o número dos autores da reportagem e o veículo onde foi publicado. Então, está na referência. Se você destacou a referência bibliográfica ao final do texto, está perfeitamente correto. 3. Resumir consiste em eliminar as informações secundárias de um texto e manter apenas as essenciais. Sabendo disso, resuma os 2 primeiros parágrafos. Mantenha somente as informações que apresentam relação direta com o tema. Então, vocês poderiam ter colocado lá. Podia destacar os 2 primeiros parágrafos, então, começando de o cardápio até lá, não dá muito tempo de refletir sobre isso. E aí, uma das sugestões que é trazida aqui, então, é o Impossível Burger, é resultado de 9 anos de pesquisa e 250 milhões vindos do Bill Gates e do Google, entre outros investidores, fazendo com que então, tenha um ingrediente novo, mas polêmico. Para quem não localizou, está no primeiro parágrafo em o produto, tá? E o restante da resposta, ele sugeriu os repórteres provaram o Impossível Burger em uma lanchonete e afirmaram que o hambúrguer realmente tem gosto de carne. Lembra que eu acabei de falar do Burger King? Dizem que é o mesmo sabor, né? Vamos seguindo, então. Tipos de apagamento. Então, quando eu vou fazer um resumo, resumir não é copiar nem colocar todas as informações, senão seria a construção de um texto. Para eu resumir, eu vou excluir, né, algumas informações que não sejam tão necessárias. Então, circunstâncias em geral, detalhes descritivos, exemplos, sinônimos ou explicações. O mais importante, porém, é ter sempre em mente o tema do texto e o tema que determinará o que pode e o que não pode ser apagado. Então, né, eu tenho que delimitar aí as principais informações para colocar no resumo, o que vocês já têm consciência. Então, na página de número 26, que é essa página que tem o tipo de apagamento, vem lá, resumo e atribuição de verbos. Tinha que ler o trecho da reportagem lá, vou ler junto com vocês. O produto que vamos provar daqui a pouco é a combinação de 9 anos de pesquisa, 250 milhões vindo de Bill Gates e do Google, entre outros investidores, engenharia genética e um ingrediente revolucionário e polêmico. Tudo para tentar criar uma carne de mentira idêntica à bovina. Quem conseguir fazer isso para valer, afinal poupará animais, ficará milionário e salvará o planeta. Pois hoje existem 1,5 bilhão de bois e vacas cuja criação emite tanto CO2 quanto todos os carros do mundo. Assinale a alternativa que apresenta o melhor resumo desse trecho. Então, dentro do contexto, ele vai trazer aqui do ladinho, ó, um bom resumo é construído o máximo possível
com nossas palavras. Então, é parafrasear, né? Usar uma estrutura pronta, trazer com as nossas palavras e transmitir o que aquele texto tem de referência dentro da abordagem ali. Então, assinale a alternativa que melhor apresenta o resumo. É a letra B. Os autores afirmam que, além de evitar a morte de muitos animais, conseguem recriar um hambúrguer vegetariano. Na página de número 27, então tinha que ler aí o quadro, né? Os trechos da reportagem e identificar o asterisco por verbos, né, entre parênteses. Então, no primeiro caso, o verbo que se adequa, os autores da reportagem informam, eles não duvidam, eles estão passando, o repórter está transmitindo uma informação. Na próxima, os autores da reportagem relatam, entre alegam e alegar é afirmar, né? Relatar é contar um fato. Então, eles contam um fato, eles relatam. Na próxima, prosseguindo os autores da reportagem, os passos. Quando eu estou falando de passos, é uma sequência, então é uma enumeração. Nesse caso, enumeram. O próximo, os autores da reportagem, que Brown tentou reproduzir a carne bovina misturando trigo, massa de batata, óleo de coco e goma xantana, acrescentam. Ele está falando assim, os autores da reportagem que foi criada acrescentou as informações, acrescentou os ingredientes, né? Pensa numa receita. Eu não discrimino, discriminar é excluir, eu estou acrescentando, estou colocando mais. E a última, os autores da reportagem enfatizam, confirmam, reafirmam que o componente que faltava era o sangue. Então, na número 6, também da página 27, era para reler o trecho e sublinhar as palavras que indicam o início de cada etapa. Então, as palavras são começam, ok? E então, porque começam tentando extrair, é o início, começar. Então, os cientistas apelaram para a engenharia genética. Então, por que o então é o início? Porque eles falam assim, então tá bom, dessa forma não deu, então vamos começar de uma outra forma. Esse então dá essa introdução, ok? Localiza na próxima página para mim, na página de número 28, o início do Organizando as Ideias. Então, você tinha que analisar as regras relacionadas à crase, entre obrigatoriedade e crase facultativa. Se você ainda ficou com dificuldade em visualizar essas regras, podia ter voltado na apostila didática, na página de 19 a 20, e ter relido algumas características. Eu também mandei material de apoio para você realizar essa ação. Então, vamos lá. Crase obrigatória, então, palavra que exige o A, e a seguinte aceita o A. Lembra que o verbo tem que precisar do azinho, e o substantivo que vem depois dele precisa do A antes. Diante de pronome possessivo é facultativo, diante de nome feminino é facultativo, e as outras são obrigatórias. É a fusão da preposição a e o inicial do pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo, diante da palavra casa, e em locuções adverbiais femininas, aquele lá, à noite, à tarde, ok? Na página 29, então tinha o assinale a frase, em que há um predicado verbo nominal. Lembra que o predicado verbo nominal tem um verbo transitivo no seu predicativo e a característica. A única correta era a letra B. O professor considerou, quem considera, considera alguém ou alguma coisa. Nesse caso, o trabalho. Por quê? O verbo, então, é considerou, ok? E o complemento dele, o objeto desse meu verbo é o trabalho excelente. O predicativo, então, é excelente. O trabalho é o objeto. Por isso, tem dois movimentos aí no predicado verbo nominal. 3. Escreva uma frase usando o verbo agradecer como transitivo indireto. Verbo transitivo indireto é aquele verbo que necessariamente precisa de preposição no seu objeto. Então, aqui eles sugeriram
Os jogadores agradecem à torcida. Por que tem esse A com crase aqui? No caso, quem agradece a alguém. Já tenho agradecer a. E torcida é uma palavra feminina, é a torcida. Então, quando eu uno esses dois azinhos, tenho a crase preposicionada nesse caso, né? 4. Explique o caso da derivação imprópria em os fortes vencerão o desafio. Ele é uma pessoa forte. Esse forte é uma característica, um adjetivo. Nesse caso, os é artigo definido. Então, quando eu tenho artigo, não é regra, mas é uma das sugestões de análise. Quando eu tenho o os, que é um artigo definido, mais a palavra forte, esse forte se transforma de adjetivo para substantivo. Então, aqui está explicando para vocês. Fortes, que pertence à classe dos adjetivos, está sendo utilizado como substantivo. Ok? Na mesma página, então, temos a hora do estudo. Era um texto sobre café verde instantâneo, acelera o metabolismo em 3 vezes e faz emagrecer. Percebam e destaquem aí para mim o título, que é o tema desse texto. Destaquem para mim o segundo e o terceiro parágrafos, que é o que se mostra, o antigo nutricionista, o estudo norueguês publicado. Lá no subtítulo O Estudo, destaca para mim 30 indivíduos com excesso de peso foram acompanhados durante 12 semanas e 3 meses para o ensaio, publicado no The Journal of International Medical Research, né? E o último parágrafo dessa página. O estudo descobriu que o grupo que tomou café instantâneo com extrato de grão de café perdeu 5,4 quilos em média. Então, esse texto vai abordar pessoas que estão fazendo um acompanhamento nutricional e que incluíram na dieta deles esse café verde, para ver se teve alguma evolução de perda de peso ou não. Na 1. Lendo apenas o título, você acha que essa notícia poderia ser útil para pessoas que desejam emagrecer? Você compartilharia com essas pessoas sem ler o texto? Lembra que a gente falou da questão da fake news, né? Ou da notícia incorreta. Quando eu vou compartilhar, eu tenho que ter consciência e certeza que aquilo é uma notícia verídica. Então, antes de fazer um compartilhamento dessa notícia, eu precisaria ler integralmente, que é o que está escrito aqui. 2. O texto menciona um artigo científico. Quem é o autor? É o Rick Whale, ok? Tá na página de número 29, está no segundo parágrafo. 3. Por que este estudo se tornou tema de uma notícia veiculada em 2018? Pensa que quando eu tenho uma publicação de qualquer texto, eu quero que ele seja noticioso, que ele crie interesse na população e principalmente com que ele atraia mais pessoas para divulgar meu site, a informação. Então, é justamente isso, porque esse estudo se tornou um tema de uma notícia veiculada em 2018 para chamar mais atenção, para ter mais pessoas que acompanhem essa informação aí no site. Na página também de número 30, tinha o último exercício, que era o 4. O texto informa que o artigo foi baseado em um estudo. Então, vocês já destacaram lá no estudo, o primeiro e o quarto parágrafo. O estudo, então, qual é? Eles acompanharam por 12 semanas e 3 meses pessoas com excesso de peso, ok? Para tomar esse café verde na alimentação. Qual foi a conclusão? A conclusão está na página 30. Eles concluíram, então, o estudo concluiu
que o grupo que tomou café instantâneo perdeu, tá na página 29, desculpa, no último parágrafo, 5,4, é isso? 5,4 quilos em média. Eles emagreceram mais do que o grupo que não estava tomando. E a letra C, a notícia não informa se o grupo estudado fazia dieta, mas o leitor pode inferir que sim, porque, gente, se eles estão no grupo de estudo, é porque eles devem estar sendo preparados ou para uma realinhação nutricional, ou para fazer uma cirurgia bariátrica, bypass, gástrico, enfim. Letra D. Compare o título da notícia com o que você descobriu nas questões anteriores. O título corresponde ao conteúdo do texto? O título, então, é Café verde instantâneo acelera metabolismo em 3 vezes, faz emagrecer. Não, o conteúdo não é o mesmo. Quando eu falo que o título é um chamarisco, ele está chamando para que a pessoa se interesse, fale, nossa, eu vou emagrecer de forma rápida. Mas, na realidade, ele passa que é um estudo que foi realizado, não é uma fórmula mágica para emagrecer. Então, bons estudos para vocês. Realizem as correções em casa, é importante ser protagonista dos seus estudos. Obrigada e até a próxima videoaula.